Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um conceito da matemática, né, uma área da matemática, que é a equação de primeiro grau com duas incógnitas. Muita gente consegue fazer a equação de primeiro grau com uma incógnita apenas, só que aí quando chega com duas incógnitas, duas equações, acaba se confundindo e não consegue resolver um exercício, né? Mas a gente separou aqui três exemplos, né? Separei três exemplos aqui pra gente trabalhar. E a gente vai trabalhar aqui dois métodos que tem pra gente resolver esse tipo de exercício e tentar esclarecer um pouco como que resolve e diferentes tipos de em diferentes situações, né? Apesar de ser o mesmo conceito, né? Bom, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, deixar o like que ajuda muito a gente, né? E, bom, vamos começar. Bom, nesse primeiro exemplo aqui, a gente tem um que é um pouquinho mais simples que os demais, né? A mais B igual a 10 e A menos B igual a 6. E para resolver isso aqui, a gente vai usar o método da adição aqui, que eu até vou colocar aqui em cima, né? Método da adição. E o que a gente vai fazer? Como a gente já tem aqui o mais b em uma equação e menos b em outra, o que a gente vai poder fazer, né? Como a gente tem mais b em uma e menos b em outra, a gente vai poder simplesmente somar essas duas equações e fazer com que esse b desapareça, né? Porque a gente poderia pegar essas duas equações aqui e somar, como é o nome desse método, né? Adição. Então a gente vai poder pegar essas duas equações e somar elas. Quando a gente somar vai ficar o quê? A mais A vai ficar 2A e mais B com menos B, a gente vai eliminar esses dois, né? Cortar esses daqui. Opa, ficou errado aqui, mas a gente vai cortar eles, né? A gente vai eliminar essa incógnita da equação, né? E 10 mais 6, não pode esquecer de somar o resultado, né? Vai ficar 16 aqui, né? E a gente vai poder colocar aqui A é igual, vai ficar igual uma equação de primeiro grau. A é igual a 16 sobre 2, que é igual a 8, né? Então a gente vai chegar à conclusão de que A é 8. Ok, mas e para descobrir B, a gente simplesmente vai substituir o A em outra equação aqui, né? A gente vai colocar 8 em vez do A, mais B é igual a 10. E simplesmente a gente resolve como uma equação de primeiro grau, né? B igual a 10 menos 8, B igual a 2. Então esse é o método da adição, né? A gente vai somar as duas equações de uma forma que a gente faça com que desapareça uma das incógnitas e surjam apenas equações de primeiro grau. Dessa forma, a gente vai descobrir uma primeira incógnita e depois a gente vai substituir ela em outra equação para descobrir a outra, né? E, bom, a gente também pode fazer um outro método. A gente também pode fazer um outro método que é o método da substituição. Que nesse caso aqui, no mesmo exemplo, como é que a gente faria? A gente pegaria nessa primeira equação aqui, a gente pegaria aqui A é igual a 10 menos B. E fazendo isso, a gente pegaria esse resultado aqui de A como B e colocaria ele na segunda equação, né? Na oposta da que a gente substituiu, que se chama método da substituição, né? A gente já pode, já pelo nome aqui, substituição, a gente já dá para prever aqui pelo nome, que a gente vai substituir em uma equação por um resultado que a gente viu na outra, né? Como a gente fez aqui. Mas nesse caso aqui a gente fez o método da adição, né? Bom, nesse outro exemplo aqui, a gente também vai fazer o método da adição, só que a gente pode ver que não teria como a gente somar as equações de uma forma que a gente faça uma das incógnitas desaparecer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai dar um jeito para que que a gente consiga somar e de um jeito que a gente consiga fazer uma desaparecer. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode ver aqui que a gente tem menos 2y na primeira equação e na segunda a gente tem mais y, né? A gente vai tentar sumir com y, mas também daria para fazer com x. E pra gente somar, pra gente sumir com y na adição das duas, a gente teria que ter menos 2y na primeira e mais 2y, só que a gente só tem y. Então a gente vai multiplicar essa equação inteira por 2. A gente não pode multiplicar só a segunda equação, a gente tem que só multiplicar o y. A gente tem que multiplicar a equação inteira, né? Não precisa multiplicar a primeira. Então a gente vai chegar aqui,
vai ficar 3x vezes 2 vai ficar 6x, mais 2y igual a 4. Então, essa vai ser a nossa nova equação. E a primeira equação fica igual, né? Mais 2y menos 2y igual a 8. E a gente vai somar essas duas aqui. 4x mais 6x vai ficar igual a 10x. A gente vai cortar menos 2y com mais 2y e vai ficar igual a 12. Então, x vai ficar a 1,2, né? 12 dividido por 10 vai ficar 1,2. E a gente vai pegar esse resultado aqui e vai substituir em uma das equações, né? Aqui, no caso, eu vou pegar a segunda equação, mas poderia pegar qualquer uma. Então, a gente vai ficar aqui 3 vezes 1,2 mais y é igual a 2. Então, a gente já pode sugerir aqui 1,2 vezes 3 vai ficar igual a 3,6 mais y é igual a 2. Então, a gente já vai resolver aqui como uma equação de primeiro grau também. Y é igual a 2 menos 3,6, que é igual a menos 1,6, né? Que vai ser a diferença entre eles, só que negativo, né? Porque o maior número que está em negativo, então o resultado vai ficar negativo, né? Então, y é igual a 1,6 e x é igual a 1,2, né? Vou marcar aqui. E, por fim, a gente tem esse exemplo aqui, que a gente também vai poder fazer pelo método da adição. Só que, o que a gente vai ter que fazer? Do mesmo jeito que a gente teve que alterar as equações aqui nesse exemplo aqui, né? Do mesmo jeito que a gente teve que alterar uma das equações para ter como a gente desaparecer uma letra, a gente vai alterar nessa daqui também, né? O que a gente vai poder fazer? A gente vai ter que, nesse caso aqui, a gente vai ter que alterar as duas, né? Multiplicar as duas. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode primeiro multiplicar essa... Primeiro a gente pode multiplicar essa primeira equação aqui por... Multiplicar essa primeira aqui por... Vezes aqui 3, né? A gente multiplica essa toda por 3. E aqui a gente vai multiplicar por 2. Só que se a gente fizesse isso, a gente não teria o sinal negativo para a gente cortar. Então, uma dessas equações vai ter que ficar em negativo. Aqui eu vou colocar essa daqui em negativo. É só multiplicar por menos 2, né? Mas também poderia multiplicar a outra por menos 3. Mas uma delas vai ter que estar em negativo, né? Então, como é que ficaria? 3 vezes 3 ali, a gente vai ficar 9x mais 6y. Multiplicando tudo por 3 igual a 90, né? E a de baixo ficaria menos 4x menos 6y igual a menos 10, né? E a gente vai somar essas equações aqui, né? Método da adição, a gente vai ter que somar elas. E aqui a gente vai desaparecer com 6y, né? Porque mais 6y menos 6y, a gente vai dar 0, então a gente vai desaparecer com ela, né? Vai ficar 5x, né? 9 menos 4, 5, né? Vai ficar 5x igual a 80. E aqui a gente vai ter x é igual a 80 dividido por 5, que vai dar... Aqui a gente vai ter que 5 vezes 10 vai dar 50, então vai sobrar 30, vai ficar igual a 16, né? X vai ser igual a 16. E a gente vai substituir esse valor em uma das equações. No caso aqui eu vou substituir pela segunda, vai ficar aqui, ó, 2x mais 3y é igual a 5. Vou substituir 2 vezes 16, vai dar 32. 32 mais 3y aqui tem que dar igual a 5. E aqui a gente já pode colocar aqui 3y vai ser igual a 5 menos 32. Que aqui vai dar um sinal negativo, né? Vai ficar 3y é igual a menos 27. E y vai ser igual a menos 27 dividido por 3, que vai ser igual a menos 9, né? Então, esse aqui vai ser o nosso resultado do y. E, bom, nesse caso aqui a gente fez pelo método da adição, né? Mas a gente também poderia ter feito pelo método da substituição, que a gente vai substituir uma das letras pelo resultado que a gente obteve ele na primeira equação.
Só que nesse caso aqui a gente fez todas pelo método da adição, né? Se vocês quiserem que eu faça um vídeo fazendo só da substituição, comenta aí que a gente também pode trabalhar com esse método aqui, né? Mas por hoje foi isso, né? Muito obrigado por quem chegou até aqui.